Maravilha. Bom, estou aqui hoje com o nosso psicanalista, o Dr. Tato. Um cara que realmente entende de concurso público, já atende aí há bastante tempo alunos, né? Não só da aprovação perfeita, mas alunos aí que estão se preparando nessa jornada, alunos de alta performance, e que a gente traz ele para conversar com vocês e para colocar ali os pontos essenciais que fazem parte ali da nossa preparação. É assim como eu sempre bato na tecla de vocês que conteúdo é essencial, mas se a gente for para a prova só com conteúdo, a gente tende a não ter a performance que a gente gostaria, né? Então é por isso também que ele está aqui, para a gente ter uma preparação completa e para que vocês efetivamente consigam chegar aonde tanto desejam. Então, vou passar a palavra para ele, vou acompanhar vocês aqui em off hoje e aproveitem, gente. Perguntem, tirem as dúvidas de vocês, não deixem passar aí, porque o cara entende, hein? Tato, contigo. Muito bom dia, professora Paty, tudo bem? Bom dia aí ao Diego, a todos os alunos. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui, para que a gente possa refletir um pouquinho também sobre a nossa preparação emocional, em paralelo com a nossa preparação intelectual e cognitiva para a prova. Justamente para que vocês estejam blindados, para que nada interfira no uso de todo o conhecimento que vocês vêm adquirindo na preparação de vocês para concurso, em tudo que vocês já estudaram, em tudo que vem obtendo aí de conhecimento, junto com a professora Patrícia, com o Diego, e com todos os estudos que vocês vêm fazendo. Então, é uma grande honra estar aqui com cada um de vocês. Obrigado, Paty. Pode ficar à vontade. Diegão, obrigado. Obrigado, bom dia para cada um dos alunos. Paty, se você quiser, eu posso esperar mais 2 minutinhos. Ou, se você quiser, eu já posso dar sequência. É você que manda, tá? Pode iniciar sim. Tá bom, então. Beleza. Bom, então, dando início aqui ao nosso processo, né, de reflexão e aprendizado e aquisição de ferramentas, de principalmente inteligência emocional, para que a gente possa seguir nessa jornada de concurseiro. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que vou manter aqui o chat aberto, mas vou dar prioridade, né, e mais atenção ao conteúdo da aula, para que a gente possa juntos construir uma linha de raciocínio sobre o processo emocional de vocês, algumas interferências que esse processo pode ter, e como vocês, a gente juntos aqui, depois vocês individualmente se prepararem em relação a isso. E durante aqui o nosso processo, mas principalmente no final, eu vou abrir para a gente poder conversar, para vocês poderem fazer perguntas, tirar dúvida, para vocês poderem trazer questões individuais, inclusive, que vocês possam estar tendo na jornada, em provas anteriores, ou até para a próxima prova. Então, como a gente está aqui hoje, numa turma reservada, numa turma exclusiva, poucas pessoas, isso é ótimo, porque a gente tem a oportunidade de olhar para cada um como um indivíduo, entender as dores, entender os medos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, entender as questões que possam estar interferindo, né, no processo de cada um. E então, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. A gente vai construir aqui uma linha de raciocínio e, no final, fiquem à vontade para perguntar, porque da experiência que eu tenho de mais de 4 anos com preparação emocional para alunos concurseiros, e também já aprovados, preparação emocional de alunos que participam aí de processos mais difíceis, né, como o COT, como o próprio pessoal de forças especiais, operações táticas, preparação emocional para treinamentos mais desafiadores.
essa minha jornada me mostrou que quanto mais a gente cria coragem de se expor, mais a gente tem acesso às nossas verdadeiras vulnerabilidades, o que permite que a gente se prepare e se fortaleça de verdade. E a partir disso, tenha resultados onde a gente consegue realmente acessar nossa máxima performance. Então, vamos começar aqui a nossa jornada. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer e uma grande honra para mim estar com cada um de vocês. Adriele, Luíse, Aldaíse, Ciara, Maitê, Maurinéia, Juliana, Vitória, Ítalo, todos é um prazer estar com cada um de vocês. Vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa começar a nossa jornada. Muito bem. Eu imagino que minha tela esteja aparecendo aí, eu estou vendo. Se alguém puder me dar um joinha, se está vendo a tela, por gentileza, só para eu dar sequência tranquilo. E puder também dar um joinha de que o áudio está ok para todo mundo. É importante que todo mundo esteja vendo e ouvindo bem, por favor. Beleza. Gratidão aí ao pessoal que respondeu. Então, vamos começar lá formalmente nossa aula. Ótimo dia. Sejam todos muito bem-vindos. A gente, humildemente, chama esse programa de programa Mente Blindada. Ele é um programa exclusivo aqui para vocês, que a gente planejou com carinho para que vocês possam realmente construir, né, uma blindagem de interferências internas e externas para tudo aquilo que vocês se prepararam e vão utilizar aí na prova e na jornada de concurso de vocês. E a gente começa fazendo uma pergunta importante, que é: por que a gente está aqui hoje? E é claro, né, vocês já sabem, por todo o conhecimento que já adquiriram com a jornada, inclusive com o próprio conteúdo que a professora Patrícia altamente preparada traz para vocês. Vocês estão aqui para obter inteligência emocional. Vocês estão aqui para se preparar emocionalmente para a prova. Mas, na verdade, é uma responsabilidade minha trazer clareza para que vocês entendam que, na verdade, esse processo de inteligência emocional, ele, na verdade, é uma grande batalha. E é uma grande batalha que vocês precisam entender, que é uma grande batalha com vocês mesmos. Na hora da prova, não vai ter celular, não vai ter outras pessoas conversando, não vai ter boleto, não vai ter pessoas que estão próximas de vocês para motivar, e às vezes, infelizmente, isso acontece, é natural. Pessoas próximas de vocês e que amam vocês, mas que também desmotivam. Não vai ter nada disso. Tudo que vai ter na hora da prova é você com você mesmo. E essa é a maior batalha de todas. Porque a nossa mente, ela gera pensamentos através de fatores que a gente não controla, porque a nossa interação com o mundo, ela acontece através de 6 vias. Acontece através do que a gente vê, e a menos que a gente feche os olhos, não tem como impedir que a gente veja coisas que a gente quer e não quer, e assim por diante. Em relação ao que a gente ouve, em relação ao que a gente toca, em relação ao que a gente sente de cheiro, em relação ao que a gente come, que são os nossos 5 sentidos. Mas tem um 6º fator importantíssimo, que é em relação ao que a gente pensa. E o que a gente pensa, Freud
do ponto de vista da psicanálise, que é o nosso objeto principal aqui hoje de preparação, Freud diz que, e desde então, nenhum estudo psicológico comprovou algo diferente, que nós, a maior prova de que nós não somos o que nós pensamos é justamente pelo fato de que nós temos a habilidade e a possibilidade de pensar sobre o que nós pensamos. Eu preciso que vocês anotem isso. Freud chamou isso de elaboração. Elaboração é a capacidade de pensar sobre o que nós pensamos. Mas, na maior parte do tempo, muitas vezes por falta de conhecimento, de ferramenta, ou de treinamento com isso, a gente interage com as coisas, interage com as pessoas, interage com as coisas que a gente ouve, em primeira pessoa. Eu vejo, escuto, sinto qualquer coisa e tenho pensamentos reativos sobre aquilo. E por causa disso, muitas coisas têm a capacidade de nos afetar. Às vezes, antes mesmo de entrar na prova, eu escuto algo que eu não queria, que é um outro aluno, por exemplo, dizendo assim, essa prova vai ser muito difícil, ferrou, não fiz todo o edital. Sei lá, qualquer tipo de comentário que você ouve aquilo e imediatamente, emocionalmente reage, no sentido de, poxa vida, realmente vai ser difícil. Poxa vida, eu também não fiz o edital, também não estudei o que precisava, e a partir daí entra em um ciclo que na psicologia a gente chama de ciclo de falência emocional. E mais para frente vocês vão entender o porquê disso. Gandhi, que foi um grande guerreiro, que enfrentou grandes batalhas emocionais, sociais, psicológicas com o universo dele e com ele mesmo, disse o seguinte: nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. É onde tudo começa. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Existe um ciclo do ponto de vista do pensamento, que se chama, inclusive, ciclo do pensamento. Alguns coaches, né, que se apropriaram dessa ferramenta, tudo bem, chamam esse ciclo de ciclo da visão, mas na psicologia se chama ciclo do pensamento. Ele tem 4 etapas importantes. A etapa 1, ela diz assim, o que eu penso, eu sinto. A etapa 2 diz assim, o que eu sinto, eu faço. A etapa 3 diz assim, o que eu faço, acontece. A etapa 4 diz assim, o que acontece, eu penso. Então, vou repetir rapidamente. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu faço. O que eu faço, acontece. E o que acontece, eu penso. Na prática, o que isso significa? Imagina o seguinte. Imagina que eu penso que o meu trabalho é muito ruim. Que o meu trabalho alguém disse que não está ouvindo nada. Áudio baixo, não dá para ouvir. Espera lá. Teste áudio, vê se melhorou. Entra novamente. Áudio ok. Teste áudio, áudio ok. Beleza, pessoal. No desenho do meu microfone mostra que o áudio está entrando normalmente. Eu ouço bem. Quem disse que o áudio estava baixo, acho que foi a Vitória. Melhorou, Vitória? Para você, consegue me ouvir? Consegue me confirmar? Bom, acho que ela saiu e entrou de novo. Bom, vamos lá, pessoal.
Pode seguir, Tato, pode seguir em frente. Tá bom, então. Obrigado, Diego. Então, pessoal, o papel importante de a gente entender o ciclo do pensamento é sobre a gente policiar as coisas que a gente pensa. Por exemplo, se eu penso que o meu trabalho ele é muito ruim, o que eu sinto quando alguém me pede para fazer algo difícil, ou quando alguém me pede para fazer hora extra, ou quando alguém me pede para atender um cliente? Eu sinto, por pensar que o meu trabalho não é bom, eu me sinto desmotivado. Eu me sinto sem sentido de dar o meu máximo. Por eu sentir isso, como é que eu faço essa entrega? Eu entrego mais ou menos. Entregando mais ou menos, as pessoas vão ver que a minha entrega é mais ou menos. O meu resultado vai ser mais ou menos. O que eu vou receber de volta é um feedback ruim. Recebendo um feedback ruim, eu vou olhar para isso e vou pensar assim, tá vendo? Meu trabalho não compensa. E o ciclo se repete. Para o lado oposto, se eu pensar que eu amo o meu trabalho, que o meu trabalho ele é compensador, que é importante para mim dar o meu máximo, se tudo começar nesse pensamento, o meu sentimento vai ser de motivação, vai ser de interesse, vai ser de desejo de dar o meu melhor. E se esse é o meu sentimento, a minha ação tende a seguir esse fluxo. Eu vou entregar o meu máximo, eu vou me dedicar ao máximo, e por causa disso, eu tenho a tendência de ter um resultado diferenciado. E tendo um resultado diferenciado, eu vou olhar para esse resultado e vou dizer, tá vendo? O meu trabalho compensa. Vale a pena eu me dedicar. E o ciclo se reinicia. Quando a gente entende esse circuito, a gente percebe que o desejo de vencer, a convicção da vitória, precisam ser os pensamentos que norteiam, que direcionam, que são onde tudo começa. Para que o que eu sinto e o que eu faço caminhem de forma relacionada e proporcional a esse sentimento. E só a partir disso é que os meus resultados vão caminhar junto. Entendendo isso, a nossa ideia é que juntos a gente supere o pensamento que gera o sentimento mais bloqueador de todos, que é o medo. Se inicialmente o meu pensamento é de que vai ser difícil, se o meu pensamento é de que eu não vou conseguir, se o meu pensamento é de que eu não fiz o edital, se todos esses pensamentos, que são pensamentos ou até crenças, quando eu acredito neles, limitantes, e limitantes por eu acreditar que eles são reais, e por causa disso, não dar o meu máximo, e assim esse pensamento, ele me limita na minha capacidade máxima, a tendência é que o medo se torne o pensamento e o sentimento predominante, antes e durante a prova. E nesses dois momentos, esse sentimento, o medo, ele tem a capacidade de interferir negativamente em toda a sua jornada, em tudo que você aprendeu, em tudo que você estudou, ao ponto de fazer com que você chegue na hora e aconteça aquilo que a maioria das pessoas falam, que se chama que é o deu branco. Já já a gente vai entender como isso acontece. Onde é que tudo começa? Primeiro ponto, o medo, ele é natural. Por quê? Porque ele é um mecanismo de sobrevivência. Se eu não tivesse medo de um leão, se eu não tivesse medo de um ladrão, se eu não tivesse medo, inclusive,
de ter um bom resultado, eu não me preocuparia, não conseguiria um bom emprego e não teria dinheiro para pagar os boletos. E isso é sobrevivência. Então, o medo do insucesso, o medo de não conseguir, o medo de não saber, ele é totalmente natural. Ele não está só em você, ele está em todo mundo. O que acontece é que algumas pessoas desenvolveram uma habilidade melhor de lidar com isso. E é isso que a gente vai entender. Como esse sentimento, ele é natural, a ideia não é impedir que ela aconteça. A ideia é, literalmente, aprender a lidar com isso. Para isso, a gente precisa entender o que é esse medo. Como esse mecanismo interfere na gente. E como ele age. Para isso, a gente precisa olhar para ele de duas formas. A gente precisa olhar psicologicamente. Que significa o quê? O medo, ele é baseado em vários fatores somados. Ele é baseado na história de vocês, nos concursos que vocês já fizeram, nos concursos que vocês ainda não fizeram, ou seja, o desconhecido. Ele é baseado em tudo que vocês ouvem. Ele é baseado em como as pessoas mais próximas de vocês se posicionam, motivando ou desmotivando. Ele é baseado em, por exemplo, no edital. Se você olha o edital e você tem a sensação de que fez ele por completo, de que não fez por completo, de que não fez 2 vezes, de que não estudou tudo, de que não entende, todos esses pensamentos, que são mecanismos de sobrevivência, estão em todos de vocês. Todos. Igualmente. E isso desencadeia um mecanismo que é fisiológico. Inicialmente, a gente pensa. E esse pensamento, ele tem um ciclo preparatório para 2 coisas. Lutar ou correr. Quando a gente sente medo, o nosso cérebro ativa um mecanismo que faz com que o nosso sangue, todo, ele vá para os nossos músculos. E nos prepare para lidar com essa sobrevivência que ele entendeu sobre a qual a gente está submetido. Por causa disso, ele não diferencia. Do ponto de vista fisiológico, se eu encontrar um leão, encontrar um ladrão, ou encontrar uma questão difícil, ou ver um carro vindo na minha direção para me atropelar, do ponto de vista fisiológico, o mecanismo é igual em todas as situações que eu sinto medo. E é isso que a gente precisa entender para desfazer, para reverter esse mecanismo. E como é que isso funciona? Visto que o cérebro, ele canaliza nossa circulação sanguínea para os músculos, principalmente, para aumentar a capacidade respiratória muscular, para aumentar a capacidade energética muscular, para aumentar a nossa capacidade de gerar força e energia, muito mais física do que cognitiva. Logo, devido à nossa adrenalina, nossa frequência cardíaca, nossa baixa oxigenação e, por consequência da circulação, tem uma redução na capacidade da memória. Tem uma diminuição na capacidade da concentração. Essas 2 coisas prejudicam a nossa tomada de decisão cognitiva racional. Por causa disso, a gente tem uma queda na criatividade, uma queda na capacidade de pensar, na capacidade de lembrar. E tudo isso gera o famoso branco. Bloqueio emocional.
que, em paralelo, está diretamente associado ao sentimento de ansiedade. Por causa disso, o conceito de inteligência emocional, ele é dividido em duas partes: autoconsciência e autogestão. O que significa isso? Significa assim, para a ciência, qualquer pessoa ter inteligência emocional significa só duas coisas simples. Ponto 1, autoconsciência, que significa eu ter consciência do que está acontecendo comigo. Eu perceber o que está acontecendo comigo. Vou dar um exemplo. Eu perceber que eu estou com dor de cabeça. Aquilo começa a me incomodar e eu percebo que é dor de cabeça. E o ponto 2, que é autogestão. Significa eu fazer alguma coisa a respeito. Nesse caso do meu exemplo, de eu estar com dor de cabeça, significa eu pensar assim, pô, eu estou com dor de cabeça, não tem motivo, eu vou lá e tomo um Dorflex. Então, autoconsciência, eu perceber o que eu estou sentindo. Autogestão, eu tomar alguma medida para reverter isso. Sendo assim, para eu perceber quando o seu mecanismo de adrenalina estiver ativado, quando você estiver em uma circunstância de ansiedade, em um processo de crise emocional, que a gente chama, que pode ser uma crise de medo, pode ser uma crise de pânico, pode ser uma crise de ansiedade, pode ser uma crise de angústia, todos vão ter os mesmos sintomas. Entender esses sintomas facilita percebê-los, identificá-los. Quais são? Primeiro de todos, falta de ar. Por que isso acontece? Porque o nosso mecanismo de sequestro da amígdala, que é o mecanismo de ativação para a preparação de luta ou fuga, como ele tem um movimento circulatório e cardíaco preparatório para combate, a tendência é faltar ar para oxigenar os músculos. A nossa respiração é, nesse momento, uma respiração chamada de respiração atônita. E por causa disso, a gente tem falta de ar. O segundo passo é a frequência cardíaca alta. Por quê? Para aumentar a circulação sanguínea nos músculos. O terceiro passo é a tontura. Por que isso acontece? Redução sanguínea no cérebro, falta de ar, porque todo o oxigênio está sendo canalizado para os músculos. A gente tem uma tendência a sentir a nossa pele pálida, as mãos suando frio. Por quê? Porque o sangue da periferia, o sangue na nossa parte da pele, que é a periferia do nosso corpo, ela tende a se canalizar para o centro do corpo, para os músculos. Por causa disso, a gente fica pálido, a gente soa frio, a gente sente falta de ar. Dentro desse processo, eu tenho a tendência cognitiva de entrar em um ciclo de falência emocional, porque eu começo a pensar que eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar em nada, eu não sei, eu não estudei, eu não vou conseguir. E esses pensamentos começam a tomar conta. A partir daí, o passo mais importante de todos é perceber que isso está acontecendo. Por quê? Se a minha tendência é lutar ou fugir, e para lutar eu acho que eu já perdi para a prova, eu já perdi para o estudo, eu já perdi para a minha jornada, então a tendência é fugir. Ou seja, desistir da prova. Se a minha tendência é desistir da prova, é abandonar as questões, é não pensar em mais nada,
Então, a partir desse momento, é que entra parte importante da inteligência emocional, que é a autogestão. Tomar medidas para reverter esse quadro e, de preferência, o quanto antes. Muitas pessoas entram nesse circuito logo no começo da prova. No momento em que ela abre a prova e começa a ver as questões e que ela acredita de verdade que ela não sabe, esse circuito começa e aí ela tende a ir no banheiro, tende a se perder no tempo, tende a procurar questões que ela sabe, se perder com a prova e o tempo começa a passar. E aí eu sempre escuto assim, eu me perdi, deu branco, e no final, quando eu comecei a fazer, já era tarde, não deu tempo. Isso é uma das coisas que eu mais escuto dos alunos. Quando isso acontece, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Algumas estratégias que a gente pode adotar para lidar com o medo. Não só no concurso, mas na nossa preparação. De pessoa para pessoa, existem vulnerabilidades diferentes. Por exemplo, a pessoa que pensa muito, que não estudou, é aquela pessoa que tem algumas tendências antes da prova. Tendência de querer fazer as revisões, tendência de querer fazer as questões, tendência de querer rever tudo um dia antes, por exemplo. Não tem problema. Tem pessoas que necessitam da satisfação desse sentimento de que estudou até o último minuto. Então, faça isso. Faça suas revisões. Tenha uma autoconfiança da sua preparação. Não tem problema. Mas, faça isso com equilíbrio. Por mais que, para você, que o seu estudo é a parte mais importante de todas, antes da prova, por exemplo, fazer revisões, fazer questões, rever edital, só cuidado para, no intuito de tentar fazer sempre mais, ultrapassar seus limites, isso te fadigar na prova. Fica atento a isso. Outro ponto importante, que eu vejo muito com os alunos, é a preparação logística. Significa o seguinte, por exemplo, no ano, acho que retrasado, um dos nossos alunos mais bem preparados de todos foi um aluno que eles estavam fazendo 2 provas diferentes no mesmo dia, ele e a esposa. O marido era um dos mais bem preparados de todos que a gente vinha acompanhando. E os dois, cada um com um carro, saiu para fazer um concurso diferente. Porém, como eles moravam na cidade do concurso, e é uma cidade que não tem trânsito, uma cidade tranquila, qual foi o erro que eles cometeram? Sair de última hora. E, infelizmente, a esposa estava certa no trânsito, e um cara veio e bateu no carro dela. No momento, sem pensar, qual foi a primeira coisa que ela fez? Pensar em ligar para o marido. E no que ela ligou para o marido, ele, logicamente, marido, responsável, cuidadoso, ficou preocupado, foi socorrer, até conseguiu deixá-la e chegar a tempo para fazer a prova, mas ele se desestabilizou emocionalmente, totalmente. Ficou pensando no que poderia acontecido, ficou pensando no fato de que ele deveria ter levado ela a ir primeiro, foi uma sugestão dele ele ir de carro, cada um em um. Ficou pensando no fato de ter saído de última hora. E, infelizmente, o aluno que estava mais bem preparado para aquela prova não passou. E em casa, refazendo as questões, ele tinha tudo para entrar. Então, pessoal, tenha cuidado com a preparação logística, porque parece que não, mas a falta de cuidado com antecedência faz
com que muita gente se perca emocionalmente. Faz com que muitas pessoas tenham a impressão que, porque esqueceu alguma coisa, porque saiu tarde, porque chegou atrasado, porque não achou uma vaga, isso já desestabiliza a pessoa emocionalmente de uma forma que ela não consegue mais ir bem na prova. Outra coisa. Tenham estratégias e cuidados com a sua preparação física durante a sua vida de concurseiro e principalmente durante a véspera de prova. Isso é fundamental. Então, mesmo que você vá estudar na sua véspera, mesmo que você vá fazer sua revisão, mesmo que você vá viajar, tenha o cuidado de fazer uma atividade física leve. Uma caminhadinha de 30 minutos, de preparar o seu corpo fisicamente para que vocês tenham uma noite restabelecedora. Uma noite que você acorde no outro dia bem. Fique atento à sua alimentação. As pessoas vêm de um longo período de preparação e quando chega no último dia, quando chega na véspera ou perto da prova, as pessoas têm um pensamento inconsciente de dizer assim, bom, agora que eu já me preparei, eu mereço comer alguma coisa diferente. Eu mereço comer um doce. Eu mereço comer uma porcaria. Tá na véspera, isso vai me fazer bem, não vai. A gente já caminha nesse processo há bastante tempo, a gente já viu pessoas que comem e têm dor de barriga no dia. Por querer se dar o direito um dia antes de comer uma coisa diferente. Não faça isso. Cuide do seu corpo. Porque qualquer coisa diferente fisicamente que você sente interfere na sua capacidade emocional. Estar com a mente blindada depende de eu ter um pensamento adulto que me prepara em todos os meus aspectos que tem interferência emocional em mim. E por último, sua preparação e reenquadramento mental. Na véspera de prova, é muito importante que você mentalmente perceba o estado do momento presente. Muitas pessoas não sabem, mas ansiedade é um sentimento causado por excesso de futuro. O futuro, ele pode gerar ansiedade boa. Por exemplo, eu compro a passagem de uma viagem para a Europa daqui 10 meses. Eu vou ficar nesses 10 meses pensando coisas boas sobre a minha viagem. Essa é uma ansiedade boa. Se eu vou fazer uma prova daqui 10 meses ou amanhã, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de ter um pensamento otimista, o que vai me gerar uma ansiedade boa, e eu tenho a possibilidade de ter um pensamento pessimista, o que vai me gerar uma ansiedade ruim. Para muitas pessoas, é inevitável pensar no futuro. Caso isso aconteça, procure prestar atenção em pensar no que você está pensando. Para que você tenha a capacidade de deliberadamente fazer escolhas de, ao pensar no futuro, priorizar pensamentos otimistas. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Eu vou dar o meu melhor. Porque quanto mais você se permitir entrar em ciclos de pensamentos pessimistas, conduzidos por qualquer coisa, conduzidos pelo sentimento de falta de preparação, conduzido pelo cansaço físico, conduzido por desorganização antes da prova, conduzido por qualquer coisa que você não teve a oportunidade ou capacidade de se preparar, maior vai ser a interferência que isso vai ter na prova. E no sentido literal, falando aqui com adultos,
Isso significa você ter estudado muito e, por uma questão emocional, não ter acesso ao seu conhecimento na hora de responder a questão. Isso não acontece à toa. Existem 3 leis principais do pensamento, que são: Lei 1. Ninguém não pensa em nada. As pessoas equivocadamente pensam assim: o homem está na caixa do nada. Eu estava aqui e não estava pensando em nada. Do ponto de vista da psicologia, isso não existe. O pensamento, ele é como a respiração ou o batimento cardíaco. Nunca para. Até quando você está parado assim, e você pensa assim: nossa, parece que eu não estou pensando em nada, eu estou pensando em alguma coisa. Esse já é o pensamento. Quando eu entendo isso, e eu entendo aí a segunda lei do pensamento, a segunda lei do pensamento é a seguinte: ninguém pensa 2 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, as pessoas dizem também, equivocadamente para a psicologia, que as mulheres pensam, ou que eu penso, ou que as pessoas pensam várias coisas ao mesmo tempo. Isso não acontece. Nem quem tem QI elevado, nem quem tem ansiedade, nem quem tem autismo, nem quem tem... Ninguém, para a psicologia, pensa 2 coisas ao mesmo tempo. O que acontece é que por um período curto, eu penso uma coisa, em seguida outra, e depois outra, e depois outra, e depois outra. E isso me dá a sensação de pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, eu penso uma coisa de cada vez. E aí vem a grande questão, que é a terceira lei, que é: o que eu penso, eu sinto. Se ninguém não pensa em nada, se ninguém pensa 2 coisas ao mesmo tempo, e o que eu penso, eu sinto, de hoje em diante, uma das coisas que vocês mais precisam dar atenção, uma das coisas que vocês mais precisam pensar é em que vocês estão pensando. Porque se, segundo a terceira lei, o que eu penso, eu sinto, se a cada momento que vocês pensarem algo que vai ser limitante para vocês, isso tenderá a fazer com que já aí a capacidade máxima de vocês seja limitada. Sendo assim, eu quero passar para vocês aqui algumas ferramentas de como gerenciar isso, de como administrar esse estado de crise cognitiva, de crise emocional, que pode ser causada tanto durante o período de preparação e que impede as pessoas de estudarem, quanto na véspera, que impede a pessoa de se preparar mental e fisicamente para a prova, quanto na hora da prova, que impede a pessoa de fazer a prova com tudo aquilo que ela realmente sabe e aprendeu. A ideia aqui é que vocês tenham algumas dinâmicas, que vocês tenham conhecimento sobre ela e capacidade de usar. E a primeira dinâmica é a dinâmica do prego. Essa dinâmica é uma dinâmica que nós desenvolvemos exclusivamente aqui para o nosso processo. A gente já vem utilizando com vários alunos e, felizmente, a gente teve o privilégio de muitos mandarem mensagem dizendo: olha, levei meu prego para a prova, levei na minha mente, escrevi na prova e está aqui, eu passei. Então, eu quero compartilhar essa dinâmica com vocês, porque eu acredito de verdade que isso pode ajudar muita gente. Essa daqui é uma foto da professora Patrícia. Ela assinou a aprovação dela. Estão vendo? Pois bem, para iniciar a dinâmica de vocês, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, quem quiser, e que vocês imaginassem o seguinte. Imaginem que vocês têm um prego no bolso.
Esse prego está aí no bolso de vocês. Você passa a mão nesse prego, no bolso, você sente o prego lá. Você enfia a mão no seu bolso, pega esse prego e você está na sua casa. E à sua volta estão todas as pessoas que você ama. Todas as pessoas que você mais ama. As pessoas que você quer cuidar, as pessoas que você quer proteger, as pessoas que você quer auxiliar passando nesse concurso, as pessoas com quem você vai viver o seu sonho, após aprovado, de viajar, de ter mais tempo, de proteger, de auxiliar, de ajudar, financeiramente, emocionalmente. Todas essas pessoas estão perto de você. E na sua mão está o seu prego. E na sua frente está o seu certificado de aprovado. E você vai pegar esse prego e vai bater na parede para pendurar o seu certificado. Imagina você martelando o seu prego na parede, colocando ele lá, colocando o seu certificado. E as pessoas à sua volta todas emocionadas. Todo mundo pensando na sua jornada de preparação, no quanto você acreditou, no quanto você lutou, no quanto você se sacrificou. Todo mundo está emocionado, você está emocionado. Você sabe que agora você vai poder mudar a sua vida, a vida de muita gente. Você sabe que você deu o seu melhor, que você lutou com honra, com muita honra, essa batalha. Você sabe que você deu o seu melhor. Pois bem, esse prego é o que vai ajudar você a passar nessa prova. Você pode abrir seu olho devagar, me acompanhar aqui. Você vai pegar esse prego e vai guardar na sua mente. Na hora da prova, quando você pegar a sua prova, você vai escrever ele lá. Mas ele tem uma utilidade maior do que você imagina, que é o seguinte. Quando você for escrever prego na sua prova, você vai escrever na vertical. E na hora que você estiver nervoso ou nervosa, lembra, autoconsciência. A hora que bateu branco, a hora que bateu nervoso, a hora que você achar que perdeu, você vai olhar para o seu prego, escrito na sua prova, você vai pensar nele e você vai seguir as seguintes etapas. Primeira etapa, do P de prego. Significa o seguinte, você vai parar. Você vai parar tudo o que está fazendo. Você vai colocar sua caneta na carteira e vai parar. Para. Depois, vem o R. Você vai respirar fundo, que se chama hiperventilação. Significa o quê? Você vai respirar fundo. Existe uma técnica de respiração. Você vai inspirar por 4 segundos, assim, ó. Vai segurar por 4 segundos. E vai expirar por 4 segundos. E você vai fazer isso 3 vezes. Se você puder, faz agora, para que você possa perceber como isso tem um impacto fisiológico imediato. Que na psicologia, toda vez quando a gente vai atender alguém que está em crise, crise de pânico, crise de ansiedade, crise de estresse pós-traumático, o primeiro trabalho que a gente faz é parar a pessoa e trabalhar hiperventilação. É fundamental que você aprenda a fazer isso com você mesmo. Para qualquer situação. Situação de estresse, situação de briga, situação de dificuldade, situação de medo.
qualquer enfrentamento. A hiperventilação resgata você para o seu lado cognitivo de alta performance. Então, o segundo passo é respira. Se você observar a pele formiga, a pele do rosto formiga, a gente se arrepia, isso é o corpo reagindo, se restabelecendo. O terceiro passo, que é o E do prego, é empodera. Nessa hora, quando você está lá na sua prova, ou antes, estudando em qualquer situação, mas principalmente lá na sua prova, que você está ansioso, que você acha que perdeu, e que você seguir esses passos, onde você para, você respira. O terceiro passo é se empodera. Lembra do que você imaginou agora há pouco. Lembra das pessoas perto de você pregando o seu certificado. Lembra do quanto você estudou. Lembra do quanto você se preparou. E, principalmente, entende que não é sobre o que você não sabe. É sobre como você vai usar agora o que você sabe. Como você vai enfrentar sua batalha com honra e dar o seu melhor. Vai cair atirando. Vai regaçar com o que você tem. Depois de pensar nisso, vem o quarto passo, que é o G do prego, que significa o seguinte: glicose. Nessa hora, você vai comer alguma coisa. Por quê? O nosso hormônio do estresse é o cortisol. Quando a gente está estressado, com medo, ou em crise emocional, de qualquer tipo de que seja, o nosso cortisol está elevado. Por outro lado, a ciência já sabe o seguinte: quando o nosso cortisol está elevado, necessariamente, por um processo mecânico antagônico, nossa insulina está baixa. Necessariamente. É sempre assim. Então, quando nossa insulina está alta, nosso cortisol baixa, e quando nosso cortisol está alto, nossa insulina está baixa. Sabendo que o cortisol é o hormônio do estresse, e nesse momento ele vai estar elevado, porque você está em clima de estresse desde a hora que acordou, de tensão, de preocupação com tudo, com chegar, com hora, com tudo. Nesse momento, a ideia é você comer alguma coisa, de preferência um doce, um chocolate, uma barra de cereal, porque esse alimento vai subir a sua insulina. E subindo imediatamente sua insulina, vai reduzir o seu cortisol. Hiperventilando, ou seja, mandando oxigênio para o cérebro e reduzindo o cortisol, a tendência é você se acalmar. É você voltar ao eixo. E voltando no seu eixo psico-intelectual, no seu eixo de estar centrado emocionalmente, para acessar sua parte racional, nessa hora, vem o O do prego, que é restabelecer o seu objetivo. Foco na prova. Nessa hora, sua caneta é a sua arma. E você vai fazer o que você veio para fazer. Sem preocupação com o passado, sem preocupação com o futuro, sem preocupação com o boleto, sem preocupação com absolutamente nada. Porque nenhuma dessas coisas que pode passar pela sua cabeça, você vai resolver nesse momento. A única coisa que está no seu controle, nessa hora, é a sua caneta e o seu conhecimento. Por causa disso, nessa hora, o que você vai fazer é dar o seu máximo. Alta performance. Pegar tudo que você estudou e tudo que você aprendeu e colocar no papel de alguma forma. É o seu máximo. É missão cumprida, é nessa hora.
É por isso que para essa ferramenta funcionar, o que eu sugiro para vocês é, chegou na prova, a primeira coisa, escreveu o seu nome, prega o seu nome na prova. Escreve lá, prego. Eu vim para pregar o meu nome aqui. Escreve lá, prego, na vertical, para você relembrar. Para, respira, empodera, cresce na prova. Come alguma coisa e manda ver. Essa é a melhor forma de sair do deu branco, de sair da crise de ansiedade. Muito melhor do que levantar e ir no banheiro e perder tempo. De se perder no pensamento, de entrar naquele vazio do corredor, naquele silêncio, na vontade que dá de ir embora nessa hora. Então, se recompõe, se restabelece e volta para aquilo que você estudou e não para fuga, não para vontade de ir embora, não para perda de tempo, para que você possa usar tudo que você estudou. E assim, pessoal, qual é a conclusão que a gente chega? Algumas. Primeiro, o seu medo, o seu sentimento, as suas emoções, a sua ansiedade não podem e não vão ter o poder de definir o seu desempenho. Porque isso depende de uma decisão que você precisa tomar agora em diante. A decisão de dar o seu melhor. É fundamental que você confie em você e na sua preparação. Não é sobre se você estudou 10 dias, 10 horas, 10% do edital, não é. É como que eu estudei, como eu dou o meu melhor. Esse é o ponto. Se você fosse para a guerra com uma arma, armado, com 10 munições, você ia sentar no chão e chorar porque não tem a metralhadora? Ou ia dar o seu melhor com os 10 tiros que você tem? Esse é o jogo. É usar o que tem agora, ao máximo, e acreditar no valor que você tem, no valor do que você investiu, no valor do que você estudou, no valor do que você é, para não deixar, para estar blindado, para que nada que faça vocês pensarem que o valor de vocês é menos do que é. E não importa o que aconteça, a professora Patrícia, o Diego, eu, a gente está aqui com vocês, para que vocês possam cada vez mais expor aquilo que vocês precisam, ajudar com o que a gente puder, e vocês conseguirem, assim, dar o melhor de vocês na prova. É para isso que a gente está aqui. Um cara que teve grandes vitórias na vida disse assim: começa de onde você está. Usa o que você tiver. E faça o que você puder. Que o progresso, ele é garantido. E assim, pessoal, eu encerro a construção do nosso caminho de entendimento de como as nossas emoções podem interferir no nosso cognitivo e como fazer para sair disso. E a minha mensagem para vocês é: tenham fé. Deus está do lado de vocês. Vocês não estão aqui à toa. Vocês estão aqui porque são guerreiros de uma grande batalha. Então, confie em Deus. Confie no plano que Ele tem para vocês. Independente de religião. Independente de qualquer coisa. Confia. Confia em Deus.
Confia na preparação que ele permitiu que você tivesse. Confia em você e vai dar bom. E agora, eu abro para quem quiser, para que possa comentar, fazer perguntas, tirar dúvidas, perguntar qualquer coisa, qualquer elemento. Eu estou aqui. O que eu puder ajudar. E saibam, os corajosos e aqueles que têm as melhores respostas são aqueles que conseguem perguntar o que realmente precisa perguntar. Então, eu estou aqui com vocês como se fosse uma terapia individual, só que em grupo, para ajudar como eu puder. Caso alguém tenha alguma dúvida ou pergunta. Juliana mandou aqui, ó, excelente. Muito obrigado. Obrigado você, Ju. Foi ótimo estar com vocês nesse momento. Gratidão por isso. Bom, estou lendo aqui o chat. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode até abrir o áudio, tá? Não tem problema. Pode escrever, pode abrir o áudio. A gente tem um tempinho. Deixa eu ver. Já passou um pouquinho de tempo, mas não tem problema. Se alguém quiser conversar sobre alguma coisa, algum pensamento, algum bloqueio que tem, algum sentimento, alguma dúvida, estamos aqui. Bom dia. Bom dia. Primeiro agradecer e parabenizar. Nossa, excelente. Queria ter tido esse momento há alguns anos na minha vida. Um suporte, né, muito necessário aí para ter um bom desempenho. Anotei tudo e, assim, uma questão que eu trago é em relação às influências externas, né, sobretudo a pressão das pessoas ao redor que nem sempre entende essa caminhada, né, quando a gente faz a opção, né, e tem uma meta, e sabe, a gente que está aqui se preparando para o concurso, uma vaga para 400, 500, meio milhão de candidatos, a gente sabe o quanto é difícil e reconhece as nossas conquistas, né? Por exemplo, eu fiz o concurso do Tribunal Eleitoral, que foi super concorrido, e cadastro reserva. Então, assim, apenas 30 redações seriam corrigidas. Eu consegui ficar entre os 30 primeiros para ter minha redação corrigida. Para mim, foi uma super conquista, né? Eu valorizo isso, porque eu sei o quanto foi difícil, né? E eu sei o quanto que outras pessoas também estão bem preparadas, né? Mas as pessoas ao redor não vê assim, poxa, não conseguiu, né? Nossa, não foi bom. Você quer mesmo continuar com isso? Assim, sobretudo as pessoas próximas, né? Não sei se eles pensam, tá perdendo tempo de vida, tá deixando, né, de estar com a família, tá deixando de viver e fica horas, né, estudando 8, 5, 6 horas por dia. Será que vale a pena? Isso tem um impacto muito grande, né? As pessoas, eu não sei se eles, claro, pensam melhor, acham que está ajudando, mas até aquelas que tentam motivar bate muito, e a gente lidar com essas influências externas, assim, né, para tentar desvencilhar e não ser tão impactado. Para você ter ideia, eu passei no concurso em segundo lugar e não foi suficiente. Assim, nossa, você passou em segundo, né, só tinha uma vaga. É muito difícil, né, lidar com isso, assim, colocar limite no outro, e pessoas tão próximas. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho disso, assim, como pôr limite no outro, como lidar com essas influências externas, né, para a gente continuar nessa saga e nessa caminhada que é tão difícil, que é muito difícil, e que é tão solitária ao mesmo tempo, né, que as pessoas não entendem, assim. Desculpa, é que eu acho que o seu nome ele não aparece em lugar nenhum, então eu não sei com quem... Maurênia, o nome é Maurênia. Maurênia, obrigado por compartilhar a sua história, tá bom? Gratidão por isso, e por participar. Ó, a nossa força emocional, ela é uma coisa que, ela é como trocar o pneu de um carro. Para que isso seja possível, aliás, é como tudo na vida. Para que isso seja possível, é necessário entender algumas coisas diferentes simultaneamente.
Por exemplo, para trocar o pneu de um carro, eu preciso entender como o macaco funciona, eu preciso entender como a chave de roda funciona, eu preciso entender como o triângulo funciona, e eu preciso juntar essas três coisas, que são diferentes, para um mesmo fim. Se eu for fazer uma cirurgia, é igual. Se eu for fazer um bolo, eu preciso entender como o forno funciona, eu preciso entender como os ingredientes funcionam, eu preciso entender como a receita funciona, juntar tudo isso para um resultado em comum. Mesmo com ingredientes e ferramentas e entendimentos tão diferentes. Do ponto de vista emocional, é igual. A nossa paz, que é o principal propósito de um processo terapêutico, é o principal propósito de um amadurecimento emocional, ou seja, ter um pensamento adulto sobre as coisas. Essa paz, para ela acontecer, ela depende de algumas análises que a gente precisa constantemente fazer sobre as coisas. Todas as coisas. Por quê? Por exemplo, me responde uma coisa. Faz sentido? Desculpa, é que eu não tenho como te ver, eu não sei. Qual é a sua altura, por favor? Eu tenho 1,59 m. Beleza. Faz sentido eu te chamar de gigante? Olivia Palito? Gigante? Não. Não. Faz sentido você sofrer se eu disser isso para você? Não deveria fazer. Por quê? Porque não é verdade. Pronto. Vamos entender um ponto importante. Todo pensamento adulto que faz com que permita com que eu sofra ou não com alguma coisa, ele depende de três coisas importantes. Isso é uma ferramenta da psicologia, que é PRR. Significa perspectiva, referência e realidade. Um pensamento, ele só é adulto se eu considero a realidade daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou dizendo. E isso necessariamente impacta nas nossas emoções. Vou te dar um exemplo. Imagina que o meu sobrinho fosse no aniversário dele de 4 anos de idade. Chegando lá, os personagens, sei lá, o Hulk, o Homem de Ferro e o Homem-Aranha chegam. Faz sentido eu, adulto, ver porque o Homem de Ferro chegou? Eu abraçar ele emocionado e chorar porque agora o Homem de Ferro está lá? Não faz Não sentido. faz. Por quê? Porque eu sei que não é o Homem de Ferro. Pronto. Então vamos entender. A psicologia, ela entende assim, ó. Quanto mais eu me aproximo verdadeiramente da realidade, menor é o meu sentimento. Quanto mais eu me afasto da realidade, e aí se chama fantasia, quanto mais eu me aproximo da fantasia, mais emocionado eu fico. Por exemplo, meu sobrinho de 4 anos, quando vê o Hulk, o Homem de Ferro e o Homem-Aranha, ele vai ficar como? Eufórico, né? Eufórico, hiper emocionado, hiper feliz. Por quê? Porque ele, por ser criança, não pensa na realidade e ele lida de forma emocionada com aquilo. Então, por exemplo, se eu fantasio que eu vou ganhar na Mega Sena do milhão do fim do ano, Mega Sena do, sei lá, qualquer uma. Se eu fantasio com isso, eu fico ansioso, eu fico emocionado com o sorteio, lá. Se eu me aproximo da realidade e penso assim, 1 em 1 trilhão vai ganhar. A chance de eu ganhar é quase zero. Mesmo que eu jogue, qual vai ser a minha emoção? Zero. Porque eu estou conectado com a realidade. Estamos juntos até aqui? Sim. Beleza. Então, o pensamento adulto, ele depende de perspectiva, referência e realidade, esses três como um tripé junto. Realidade é diferente de pensamento realista. Vou explicar. Por exemplo, minha garrafa é uma realidade que ela cabe 500 ml. Em qualquer lugar do planeta que a gente for medir, com medidores científicos, sei lá, vai caber o quê? 500 ml. Isso é realidade. Tudo bem?
Sim. Beleza. É um pensamento realista que eu posso pôr 500 ml se ela estiver vazia. É um pensamento realista. Aí eu te pergunto, é um pensamento realista que eu posso pôr 1 litro? Não. Não. Não, porque a realidade é que só cabe 500 ml. Tudo bem? Sim. Beleza. Quando uma pessoa de fora chega pra gente e ela verbaliza qualquer coisa, aquilo que ela está dizendo pode ser um monte de coisa. Pode ser um pensamento realista, por exemplo. É uma possibilidade realista você passar, é uma possibilidade realista você não passar. É uma possibilidade realista você estar utilizando muito do seu tempo para estudar e isso ser um desperdício, e é uma possibilidade realista não ser. Só que são possibilidades realistas porque ela está falando do ponto de vista de quem? Dela. Só quem sabe a realidade. Quem vive. Exatamente. Nessas horas, a gente precisa entender o valor, o papel, a importância que o que a pessoa está dizendo realmente tem. Que não é a mesma coisa que a importância que a pessoa tem. Às vezes, a pessoa que mais ama a gente tem uma visão que não é a realidade. E está tudo bem. Porque não é a realidade dela. A única forma de eu ter um sentimento adulto sobre a interação com as pessoas é se eu tiver um pensamento adulto. Porque como eu me sinto depende não do que a pessoa diz. Depende do que eu penso do que a pessoa diz. Para a psicologia, um trauma não é uma coisa que acontece. Por exemplo, a morte de um pai não necessariamente é um trauma. O que eu penso dessa morte é um trauma. Ou seja, para a psicologia, qualquer trauma não é o que acontece. O trauma é o que eu penso do que acontece. E só por isso um trauma pode ser tratado. Porque existe a possibilidade de eu reformular o que eu penso sobre qualquer coisa. A partir do momento que eu adquiro outras visões que são possibilidades realistas daquilo. E é por isso que o pensamento adulto depende de perspectiva, referência e realidade. Outras visões são a perspectiva. Portanto, eu sei que é duro o que eu vou dizer, mas tudo que você sente de doloroso do que as pessoas que te amam dizem para você, você sente em função do que você pensa do que elas dizem. E não sobre o que elas dizem de verdade. Então, se você diminuir a sua expectativa de que elas te apoiem, se você diminuir a sua expectativa de que elas acreditem em você, a sua frustração em relação ao que elas dizem vai ser muito menor. Eu poderia vir aqui e dizer assim, finge que ele não disse, se afasta dessa pessoa, fica longe, pensa em outra coisa. Eu poderia dizer isso. São mecanismos que pode ser até que funcionem, mas são mecanismos simplistas e que vão durar pouco tempo. Por quê? Como é que você vai se afastar do seu pai, da sua mãe, de um filho que diz que você está estudando demais? Não tem como. Então, o que tem que acontecer é você mudar a forma como você pensa sobre aquilo que ele pensa. Um filho nunca vai saber o que é dedicar tempo para um concurso. Nunca. E tá tudo bem. O que não pode
É você sofrer por não entender o papel da sua missão. Então, aí, quem não está entendendo, não é quem disse. Quem não está entendendo é você. Porque, se lembra, 3 leis do pensamento. Ninguém pensa em nada, ninguém pensa 2 coisas ao mesmo tempo, e o que eu penso, eu sinto. Se você está pensando que o que ele está pensando faz sentido, significa que você não está pensando no que deveria, que é na sua batalha, que é na sua missão, que é no resultado. Consegui responder? Sim, obrigada. Você está bem? Sim. Massa. Ó, eu vou colocar um número aqui. Eu coloquei o número do meu WhatsApp aí para vocês. É meu WhatsApp pessoal. Eu senti que você ficou emocionada, se você quiser. Fique à vontade para me mandar um áudio, para me mandar uma mensagem. Como eu puder ajudar, eu vou responder. Vou poder tentar compartilhar. Se você quiser mencionar alguma coisa específica, individual, pontual, fique à vontade. E o que eu puder fazer para ajudar, dentro do que for possível, pode contar comigo, tá bem? Tamo junto. Rafael, ótimo dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Queria falar alguma coisa? Não. Tá, gratidão por entrar, então. Posso falar? Pode, claro. Só me fala seu nome, por favor, para eu saber com quem eu tô Aqui é a Maitê. Oi, Maitê, tudo bem? Joia. Eu gostei que você trouxe algumas dicas práticas, né, para lidar com a questão de ansiedade e falta de foco no meio da prova. Mas eu queria saber se você teria dicas também para lidar quando essa questão da falta de foco não vem da ansiedade, mas de outros fatores externos, de questões físicas, por exemplo. No caso, eu lido com a questão de dores crônicas. E eu quero saber como teria, né, questões, dicas de como que eu poderia lidar tanto no meu dia a dia estudando, quanto na hora da prova, quando isso traz uma certa incapacidade de continuar fazendo a prova. Maitê, se você me permite perguntar, é fibromialgia? Eu sou autista e tenho fibromialgia também. Entendi. Uhum. É assim, ó. Eu já atendi pessoas... Eu tenho mais de uma formação, tá? E uma das minhas formações é educação física, inclusive. Então, eu tenho um contato muito próximo. Já tratei fibromialgia, tanto do ponto de vista físico-motor, quanto do ponto de vista emocional. E, no seu caso, como estudante, tem que ter uma preparação de ciclos curtos de concentração. Inevitavelmente vai ter que ser assim. E, inclusive, se você passar, é importante que você tenha um acompanhamento especializado, porque vai ter algumas atividades, tanto físicas quanto motoras, quanto de concentração, que você vai ter que aprender. Algumas ferramentas que existem para quem tem fibromialgia, de ciclos de concentração e ciclos de ativação. Se você só pesquisar assim, você já vai encontrar vários estudos falando sobre isso, mas é assim, Maitê. Inevitavelmente, no seu caso, eu não sei quais são os tamanhos dos seus ciclos de estudo de capacidade. Tem um teste que é feito disso, inclusive, de capacidade de concentração. Mas, normalmente, pessoas que têm características parecidas com as suas, dentro do que você compartilhou, eu precisaria de mais informação. Os mini ciclos de estudo e de concentração ativa, porque tem outros tipos de concentração que são trabalhados no processo de treinamento disso, são de 10 minutos, normalmente. Só que você tem 10 minutos também, normalmente, de desatenção. Os seus ciclos fogem muito disso? Você sabe me dizer?
Já fez algum teste em TRP? Eu tenho a questão de hiperfoco também, né? Só que o que me atrapalha mais não é conseguir ficar focada na questão de atenção. É quando a dor me impede de continuar estudando, a questão física mesmo, de eu não consigo mais estar sentada na frente do computador. Mas é uma cíclico? coisa- No seu caso, é cíclico? Sim. Ciclo de quanto tempo? Você já mediu? Ah, não, aí eu não consigo dizer. Chega um momento que já é impossível para eu ficar na frente do computador. Para fazer provas, por exemplo, eu tenho que usar colete. E na prova acho que foi do TRF, eu esqueci de levar meu colete e eu não consegui terminar minha redação. Uhum. Eu tinha domínio sobre o assunto, eu tinha desenhado, né, todo o meu raciocínio ali, e eu não consegui terminar a redação porque eu estava sentindo muita dor. Ó, se você quiser, meu WhatsApp tá aí, se você quiser, você me manda uma mensagem, porque no seu caso, tem algumas ferramentas que precisam ser usadas inclusive de processo cognitivo, mas tem uma ferramenta que se chama MAC, que é Mecanismo de Ativação de Controle, Uhum. que não significa tirar dor, mas significa aprender a lidar com ela. Sim. Porque isso não está no seu controle. Só que eu não sei qual é o nível de maturidade física que você tem. O quanto você conhece suas posições, o quanto você conhece sua ativação de dor. Tem vários mecanismos que são feitos dentro da fisioterapia em interação com a terapia cognitiva. Então, se você quiser, você vai fazer prova amanhã? Não. Tá. Amanhã, nem sei qual que é amanhã. Tá. Então, nesse caso, se você quiser, você me chama e eu posso tentar compartilhar, dependendo das informações que eu puder ter de você, algumas ferramentas que existem aí para você seguir, tá bem? Claro. Só porque Obrigada. nem é prova amanhã, então, você tem uma prova já marcada alguma? Que você esteja Vou fazer do MPU. Quando? É que eu não estou estudando para elas, vou fazer por experiência, então eu nem estou olhando as datas MPU e STM. Ah, tá. MPU Não, mas é dia que daí... 4 já, é semana que vem praticamente. Porque daí dá tempo de você treinar. Se você nem está estudando, se é uma prova trainee, é ótimo, porque aí dá tempo de você treinar alguns mecanismos antes para você se preparar para a prova que você realmente quer. Mas a gente pode a falar minha em realmente paralelo. nem tem data ainda. Aham, ótimo, que bom. A gente conversa em paralelo se você quiser, então, tá? Combinado, então. Obrigada. Só por ser um caminho muito específico. Uhum. Claro. Tá bem? Obrigada. Obrigado por participar, tá? Mais alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Senão, vou liberar vocês aí. A gente já está mais de 1 hora. Quase 1h30, nossa. Alguém colocou aqui no chat. Pessoas são imediatistas, acham dinheiro logo. Difícil remar contra a maré. Mas é isso, focar na batalha e tentar... Pois é, isso aqui, quem foi que falou? Acho que foi a Maureira Lopes que falou. Maureira, só em resposta aqui à sua mensagem antes da gente concluir, a gente tem que lembrar o seguinte, aquilo que as pessoas falam, a psicologia tem dois nomes para isso, que é projeção e transferência. É fácil a pessoa falar que você tem que fazer isso, ou que você tem que fazer aquilo, se não é ela que vai fazer. Então, todo mundo dá opinião sobre a vida de todo mundo, porque isso é fácil, porque não é ela que vai fazer. Então, a gente tem que ter um pensamento adulto de se comprometer com a nossa vida, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente vai fazer. É isso. Ela tem o direito de pensar isso? Tem, porque todo mundo tem o direito de pensar o que quiser. Agora, você que precisa se preparar para não trazer esse pensamento da pessoa para você. Até porque ela nem tem esse poder, só você tem. Todo o sofrimento que a gente tem com o que as pessoas dizem, é a gente que cria.
porque está relacionado ao que a gente pensa do que a pessoa diz. Esse é o ponto. Mas é isso. A menos que alguém queira perguntar alguma coisa, a menos que alguém queira colocar alguma coisa, eu acredito que a gente pode concluir, né, Diego? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer à professora Patrícia, ao Diego, coordenador, a presença de todos vocês, desejar uma boa sorte na jornada. Quem tiver tido algum ponto de ativação intenso ou alguma emoção aí intensa, alguém precisar conversar sobre alguma coisa, eu compartilhei meu WhatsApp aí, fica à vontade, pode mandar mensagem. Assim que eu puder, eu retorno e a gente pode ir trocando. Eu compartilhei ali, está gravado meu Instagram também, quem quiser, Tato Martins PS, e fica à vontade. Foi um grande prazer estar com vocês.